Então, neste culto hoje, eu quero começar com um texto profético, falando um pouco sobre a situação do nosso Brasil. Nós vamos começar um pouco tristes, porque nós estamos vivendo dias difíceis, mas eu creio que está nascendo uma nova estação. Amém? E eu creio que somente o arrependimento, a oração, a busca de Deus pode mudar a situação em que nós estamos vivendo no nosso país. E eu gostaria muito de começar com um texto profético aqui e explicar o porquê que nós precisamos orar pela primavera, explicar porquê que nós precisamos orar por uma visitação de Deus, porque a primavera é isso, é uma visitação de Deus. Eu quero começar aqui com Jeremias, capítulo de número 5, e nós queremos te dar aqui alguns elementos para que você possa orar. Vamos começar aqui no versículo de número 22. De Jeremias capítulo 5. Diz aqui o texto: acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem um coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: tema o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas certas das colheitas. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas, as faltas de vocês os têm privado desses bens. Queridos, eu não sei se você tem observado as mudanças climáticas. Eu não sei se você tem observado as mudanças sociais. Eu não sei se você tem observado as mudanças econômicas. E até mesmo eu não sei se você tem observado as mudanças espirituais. Mas como nação brasileira, nós estamos vivendo momentos de muitas mudanças. Você passou pelas mudanças políticas, ainda estamos vivendo essas mudanças políticas. Nós passamos por mudanças econômicas severas nos últimos 2, 3 anos, mudanças difíceis na estrutura do nosso país, nos mecanismos de produção do nosso país. Nós estamos passando por mudanças sociais graves, mudanças na nossa cultura, no nosso jeito de ser, no jeito do brasileiro. Nós estamos no meio de um turbilhão de coisas. Mas o que tem sido difícil, eu falei, a nota triste de tudo isso, é que nós temos sido privados de muitas bênçãos. A nação brasileira, ela tem deixado de ser uma nação abençoada, como dizia o cancioneiro popular. Somos um país tropical, abençoado por Deus, né? Eu ainda sou Flamengo. Minha nega chama Miriam, que está ali. Mas na verdade o brasileiro já não tem mais essa alegria que se tinha alguns anos atrás. E, irmãos, assim, para ser claro com vocês, o que nós estamos percebendo é um aumento da iniquidade da nossa nação, um aumento da permissividade do pecado no nosso país. Não é só porque aflorou-se os mecanismos de comunicação, as mídias sociais trouxeram as mazelas, os problemas que como nação nós estamos vivendo,
A crise econômica, que foi fortíssima o ano passado, derrubou muitas pessoas, muitas empresas, faliu muita gente. Não é só por conta dessas coisas que nós estamos vendo de forma clara. Mas, irmãos, o brasileiro está fazendo atrocidades. Nós estamos queimando crianças. Nós estamos expondo crianças à pornografia. Nosso pastor Ari, alguns anos atrás, ele falou o seguinte: quando um país começa a cometer pecados, isso já tem mais uns 15 anos que ele falou, quando um país começa a cometer pecados contra as crianças, esse país está um dos piores momentos da sua história. Por isso, queridos, esse texto de Jeremias, eu gostaria de olhar ele novamente com você. Fala do porquê que uma estação que era para chover não está chovendo. Quando minha mãe veio aqui para Brasília, ou quando meus parentes vieram para Brasília, alguns começaram a chegar no Gama, há mais ou menos, talvez 40 anos atrás, aqui era um dos lugares que mais chovia. Toda vez que eu morava em Anápolis, toda vez que vinha em Brasília, era chuva impressionante aqui. A chuva, como chovia aqui em Brasília. E agora, queridos, nós estamos com um problema muito grave que nós nunca vimos na história do Distrito Federal. Nós estamos com um problema de água. A primavera era uma estação em que se chove bastante, mas a profecia de Jeremias está se cumprindo agora. Não dizem, verso 24, no seu íntimo, temamos o Senhor nosso Deus, aquele que dá as chuvas de outono e da primavera no tempo certo e nos assegura as semanas certas da colheita. Repete comigo: porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Você quer uma nova estação? Você quer uma nova estação, irmãos? Para vivermos uma nova estação na nossa vida, para vivermos uma nova estação no Brasil, para vivermos as promessas que Deus tem na palavra dele para nós, nós precisamos orar por arrependimento no Brasil, queridos irmãos. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus: afasta os nossos pecados. Os pecados de vocês têm afastado essas coisas. Irmãos, não é a chuva que tem que se afastar, são os nossos pecados que precisam ser afastados. E é por isso que nós precisamos nos arrepender. Quando o pastor Rafael leu aqui o texto de Gênesis 18, não vou ler novamente, mas quando Jesus, Gênesis 18, versículo 1, fala que o Senhor visitou Abraão, ele foi acompanhado de mais alguns anjos. Quando ele visitou Abraão, ele liberou a promessa da primavera sobre a família de Abraão, que estava vivendo sem esperança de uma nova geração. Mas depois que os anjos saem da casa de Abraão, para onde é que eles vão? Cadê os estudiosos da Bíblia? Para onde é que eles vão? Depois que sai da casa de Abraão. Depois que os anjos saem da casa de Abraão, eles vão para a casa de Ló. Ló morava onde? Ló morava em Sodoma, perto de Gomorra. Quando os anjos vão, Jesus fica com Abraão. E Abraão começa uma intercessão. Porque Jesus fala: Abraão, eu vou ver se o que tem me falado sobre esse povo é verdade. Se não for, eu vou entender. Abraão então imediatamente começa a conversar com Jesus.
e começa a fazer uma intercessão para que haja salvação naquele povo, para que aquele povo não seja destruído, para que o juízo de Deus não seja estabelecido. Nós temos que tomar uma decisão hoje, nesta noite, queridos irmãos, em favor do Brasil e em favor das nossas próprias vidas. O que nós queremos? As promessas da primavera feita a Abraão, ou nós queremos o juízo feito na casa de Ló? O que nós queremos, queridos irmãos? Nós queremos a visitação de Deus na casa de Abraão, de Gênesis 18, versículo 1, ou nós queremos o juízo de Deus proferido na casa de Ló? Qual é a casa? É a casa da primavera ou é a casa do inferno? Essa diferença, ela também precisa estar nas nossas vidas. O que nós vamos escolher? Fazer igual a Abraão, prostrar-se aos pés do Senhor Jesus, adorar o Senhor Jesus, priorizar o Senhor Jesus, reconhecer o Senhor Jesus, lavar os seus pés, preparar o melhor que nós temos para Ele. Foi o que Abraão fez em Gênesis 18. Ou, como aconteceu na casa de Ló, que o Senhor não foi bem tratado. Então, eu gostaria de fazer uma primeira oração com você nesta noite. E esta oração é: Deus, perdoa os pecados do nosso Brasil. Irmãos, eu confesso para você que eu tenho um medo nesses últimos tempos. Meu medo é: Deus não passe do Brasil, não passe de nossa nação. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. E eu não sei se você tem esse peso, mas essa estação da primavera é um desejo muito grande, não só para a nossa igreja, mas eu preciso ver a primavera acontecendo no Brasil. Os céus desta nação estão fechados. E eu não tenho dúvida de falar para você nessa noite: é o pecado, é a iniquidade, é a transgressão. Os limites climáticos, como você viu no versículo anterior, são estabelecidos por Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. É Ele quem muda os tempos. É Ele quem muda o quê? As estações. Quantos acreditam em Deus aqui? Porque às vezes nós temos muitas pessoas que só são religiosas, mas não acreditam. Se você acredita em Deus, você precisa acreditar na palavra dele. Ela é a verdade. Amém? Irmãos, próximo ponto é o que nós precisamos fazer. Mas eu tenho um pedido para você: ore para que haja arrependimento no Brasil, irmãos. Amém? Abraão, ele se humilhou, ele se prostrou ali diante de Deus. Irmãos, nós precisamos sair da insensibilidade. Nós precisamos sair, queridos, da frieza espiritual. Irmãos, uma apatia espiritual está atacando os crentes no Brasil. Eu estava vindo agora, estive essa semana no interior de São Paulo, reunindo mais ou menos 60 pastores de todo o Brasil. E o que está acontecendo na nação é muito triste, queridos irmãos. Por isso que eu falei, eu preciso falar para você da nota triste dessa primavera. Na primavera tem uma notícia boa: Sara vai ter um filho. Não é impossível para Deus. Mas tem uma notícia ruim: Deus vai destruir Sodoma. Deus vai acabar com Gomorra. Deus acabou com a família de Ló naquela primavera. Qual a notícia que nós queremos para o nosso país? A notícia da casa de Abraão ou a notícia da casa de Ló? Qual primavera que nós queremos? A primavera da casa de Abraão ou a primavera da casa de Ló?